E aí, quero te cumprimentar com a paz do Senhor Jesus e quero ler com você a palavra do Senhor hoje mais uma vez. Espero que você esteja bem, no nome de Jesus. Hoje eu quero ler um texto que está no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 3, versículo de número 17. E eis que uma voz dos céus dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Esse texto, a Bíblia fala a respeito de Jesus. Quando Jesus se batiza, ele foi batizado ali por João Batista, ele tomou uma decisão ali que agradou a Deus e ouviu-se essa voz do céu, onde o Pai dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Por que eu estou lendo esse texto? Porque esse texto é uma afirmação de que Deus tem prazer em Jesus, nesse momento específico. Porém, isso é um fato que acontece na nossa vida também, porque a Bíblia nos diz que nós somos filhos de Deus a partir do momento que nós recebemos Jesus como o único e suficiente Senhor das nossas vidas. Nós passamos a nos tornar filhos de Deus e a Bíblia nos mostra que Deus tem prazer em nós. E a verdade, a Bíblia diz que Deus passa a ter prazer em nós a partir desse momento. Por quê? Porque nós nos identificamos com o seu Filho Jesus, em quem Ele tem prazer. Então, por que eu estou contando essa história toda para você hoje? Porque logo na sequência a esse texto, no versículo 1 do capítulo 4, a Bíblia diz: Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E aí, se você não conhece esse texto todo, eu te aconselho que leia o capítulo 4 de Mateus. E ali a Bíblia diz que Jesus, ele passa a ser tentado pelo diabo no deserto e sem comer. Deus tinha acabado de afirmar que ele tem prazer em Jesus e Deus acaba ali de enviar Jesus. Na Bíblia fala que ele foi guiado pelo Espírito e esse Espírito é o Espírito de Deus. Ele foi guiado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Eu quero deixar uma reflexão para você em cima desse texto, porque pode ser que você tenha acabado de fazer a decisão correta, de tomar a decisão correta, de fazer aquilo que Deus deseja para você e você começou a enfrentar uma série de problemas. As tentações vieram muito fortes, várias lutas chegaram na sua vida e eu quero te dizer que isso é normal. Eu quero dizer que não está acontecendo nada de anormal com você, porque foi assim com Jesus, foi assim comigo e eu tenho certeza que é assim com muitas ou com todas as pessoas que decidiram servir a Deus. E a Bíblia nos diz na sequência que Jesus ele resistiu à tentação, ele foi firme ali na palavra de Deus, ele não cedeu. E a Bíblia diz lá no versículo 11: Então o diabo o deixa, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Na nossa vida com Deus, nós vamos enfrentar muitas lutas, mas as lutas vão preceder a honra, porque Jesus venceu ali aquela batalha contra o diabo, utilizando ali a palavra está escrito, o termo está escrito, e ao final disso, ele foi servido pelos anjos. Eu acredito que você que está me vendo aqui agora, você pode também estar nessa fase de estar se sentindo, nossa, parece que os anjos de Deus estão me servindo, eu estou vivendo um momento sobrenatural na minha vida, um momento de milagres, mas eu quero trazer essa mensagem principalmente para você que está enfrentando as tentações, que está enfrentando as lutas e o deserto. Eu quero te dizer
que há uma esperança, que há uma rota de bênçãos em direção àqueles que vencem, àqueles que suportam as tentações, àqueles que suportam, como a Bíblia diz, a fadiga, aqueles que não desistem por causa daquilo que lhes é oferecido, porque na verdade essa luta que Jesus travou não foram coisas ruins, entre aspas, né, que vieram na direção dele. Na verdade, ele teve uma série de oportunidades, né, vamos dizer assim, porque o diabo ofereceu coisas para ele que ele poderia desfrutar, só que ele não queria negociar os seus princípios. Então, não negocie os seus princípios, porque aquele que permanecer em fidelidade, esse vai herdar as bênçãos. E a Bíblia continua dizendo que, né, eu poderia trazer uma outra reflexão sobre isso mais à frente, mas a partir do momento que Jesus vence as tentações e é servido pelos anjos, ele começa o seu ministério. Então, Deus não quer nos enviar anjos para nos servir apenas para a gente ficar aqui, né, de boa, sendo servido pelos anjos. Mas o servir a Deus é servir também as pessoas. E foi isso que Jesus começou ali a fazer. Então, eu quero te dizer, se você está passando luta, se você está recebendo aí ofertas do diabo, coisas que você sabe que é errado, eu quero te dizer, abra mão e permita que Deus envie anjos para te servir e permita também que Deus use a sua vida para servir outras pessoas, né, para fazer milagres na vida de outras pessoas, para levar esperança para outras pessoas, assim como você está recebendo aí esperança hoje da parte de Deus, em nome de Jesus. Deus abençoe você.